Boa noite, começando então o nosso segundo episódio do Café com K. Então hoje, por indicação de uma espectadora, uma amiga de alguns anos, a Ana Carol, eu vou falar hoje então um pouquinho sobre a exposição digital. Até onde vai o direito dos pais? Semana passada eu falei aqui um pouquinho sobre a questão das telas das crianças, o tempo de tela, tudo que pode trazer de consequência. E hoje nós vamos falar pelo lado dos pais, até onde os pais podem livremente postar coisas das crianças sem um consentimento delas. Mas são crianças, e aí? Quais são os direitos das crianças, quais são os direitos e deveres dos pais, Então, vamos começando primeiro respondendo, até onde vai o direito dos pais? Até onde começa dos filhos? E quais são os direitos aqui que a gente tem que ter em mente sempre das crianças e adolescentes, É o direito de imagem, principalmente, o direito à privacidade e o direito à honra das crianças e adolescentes. O que a gente vê muitas vezes, crianças pequenas já sendo expostas como influencers, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Acontece muito e cada vez mais, as crianças e adolescentes, quando são pequenas, os próprios pais, e quando são maiorzinhos, estimulados pelos pais, porque acham legal, acham bacana, e muitas vezes realmente. E eu trago até exemplos de casos assim, de crianças que tem crianças que são atletas, E quando eu estava pensando quando eu comecei a pensar o que falar sobre esse tema, me veio à mente, o pessoal que faz, por exemplo, judô, esportes, que precisa inclusive de patrocínio. Eles têm que postar, senão não vem patrocínio. Então são situações específicas, mas que sempre tem que se ter um cuidado e limites. E essa exposição, o que pode trazer de consequência para as crianças, Muitas vezes as crianças se sentem expostas. As crianças, quando já são maiorzinhas, elas se sentem expostas, até porque, infelizmente, hoje, com as redes sociais, a gente sabe que tem muito bullying, muito cyberbullying, e dependendo da postagem dos pais, a criança vai sofrer alguma situação assim, E fora isso, uma coisa que é muito importante trazer é a questão, primeira coisa, dos perigos das redes sociais. E uma vez eu assisti uma palestra também de um advogado que falava sobre a exposição das crianças, nas redes sociais, que muitos pais não se dão conta e postam, o fulaninho na escola, com o uniforme da escola, o fulaninho na natação, marca onde é a natação, marca onde é o futebol, marca onde é o balé da criança. E a gente não tem a dimensão que as nossas redes sociais são acompanhadas por gente do bem e gente do mal. E já aconteceu muitas vezes de sequestros de crianças em porta de escolas, E aqui eu falo escolas em geral, Não só a escola que a criança vai para estudar, mas escolas de esportes, de balé. Então, isso é uma das primeiras coisas que os pais têm que ter em mente. Se for postar a criança, acham legal postar, ela fazendo balé, a menina fazendo balé, o menino jogando futebol. Tentem não marcar e não mostrar aonde é que a criança está. Escola, Claro que a gente sabe que hoje em dia nas redes sociais das próprias escolas aparecem as crianças, mas eles não marcam, as crianças. Então não repostem, ou se repostarem, tentem tapar qual é a escola, para não correr nenhum tipo de risco nesse sentido. Então, fora isso, outro perigo que tem muito nas redes sociais, no momento que tu expõe teu filho ali, tu tá colocando em risco. E aqui eu não falo assim, não pode nunca postar os filhos. Não, gente, é tudo com moderação. Mas no momento que a gente posta, a gente já tá correndo risco
de alguém, né, pegar aquela foto, né, pegar aquele vídeo e acabar, né, fazendo, levando para situações até de pedofilia, enfim, que a gente sabe que tem, né, muitos sites com fotos de crianças retiradas das redes sociais, vídeos retirados das redes sociais. Então a gente tem que ter, né, esse cuidado. Por exemplo, já aconteceu no meu Instagram pessoal de ser hackeado. A primeira coisa que eu pensei, as fotos das crianças, né? Depois disso, graças a Deus, eu consegui, né, reverter e não postei mais, né? Eu acho que até tem alguma lá que outra ali das crianças, mas eu tento não postar nada das crianças. Outra coisa, né, que há um tempo atrás, acho que há uns 2, 3 anos atrás, tanto a Laura quanto o Henrique me diziam assim, não quero que tu poste essa foto, não quero que tu poste isso, não quero que tu poste aquilo. E eu, num primeiro momento, tive uma reação, como assim, né? Eu vou postar porque eu quero postar. Não, a gente tem que... e isso entra o direito que da privacidade, da imagem, da honra da criança. A gente tem que respeitar a vontade deles, né? E os influencers, né? Como que fica a situação? Os influencers, daí cabe aos pais terem, né, uma parcimônia, uma noção do que pode ser postado, né? Até que ponto vamos expor os nossos filhos ali? Até que ponto a gente vai postar a criança fazendo uma dancinha ou a criança, né, com uma foto, né, mais tipo sem roupa, alguma coisa assim? Porque isso vai, querendo ou não, né, daqui a pouco, não num primeiro momento, porque a criança vai ser muito pequena, mas num futuro aquele adolescente vai ser exposto, né, perante seus colegas, perante a comunidade que ele está ali, e vai acabar sofrendo algum tipo de bullying, de cyberbullying, com a repostagem daquelas fotos, daqueles vídeos, né? Mas eu postei, em seguida me dei conta e tirei das redes sociais. Mas se já foi distribuído, ficou nas redes sociais. Então, a gente tem que ter sempre um cuidado, né? Um cuidado e sempre pensar o que é melhor para a criança. Sempre pensar o que é melhor para a criança. Tá, e se, por exemplo, é um casal que é separado e a mãe gosta de postar, faz viagem com a criança, posta, né? Posta a criança, como eu já falei, em balé, em futebol, e o pai é contra. E aí, como que faz, né? Eu vi que a Renata tá aqui, e aí, Rê, o que a gente faz, né? Bom, cabe ao pai que é contra se impor e pedir pra mãe não fazer. Se, né, ou um ou outro, eu tô trazendo um exemplo aqui da mãe, porque normalmente é a mãe que gosta de postar, né? E se continua com as postagens, cabe uma ação, tá? Até de responsabilização da mãe, né? E... mas é comum isso acontecer? Não, não é comum, até porque é um assunto muito recente e pouco discutido ainda no judiciário, essa questão da exposição excessiva das crianças e adolescentes nas redes sociais. Infelizmente não digo, mas é uma coisa que realmente ainda está sendo formada opinião pelos próprios juízes, assim, não tem ainda muita coisa nesse sentido, né? Mas que cabe uma responsabilização, caberá, tá? Tanto nesses casos que eu trouxe de ser o pai ou a mãe que vão postar, ou no caso de uma superexposição, que a criança já tem uma noção, né, que não quer, não se sente confortável com aquilo. Mas são os próprios pais, e aí como que fica? Bom, cabe ao Estado daí intervir, né? Claro que essa criança vai ter que, através de alguma ou terceira pessoa, né, fazer alguma denúncia, alguma coisa até em Ministério Público ou Conselho Tutelar, para que seja tomada alguma atitude contra aqueles pais, né? Então, é um caso complexo,
porque na verdade normalmente quem tem que proteger os filhos, né, quem tem que proteger aquela criança, aquele adolescente, é quem está expondo a criança e o adolescente, né. Então é uma coisa que a gente tem que ter um certo e bastante cuidado com isso, né. Outra coisa, né, que a superexposição pode trazer à criança e ao adolescente, né, é o prejuízo da saúde mental. Porque, como eu já falei aqui, né, no momento que a criança e depois, né, e o adolescente, ou aquela criança que foi exposta ainda quando pequena, quando maior, né, até na fase adulta, né, tem acesso a toda aquela postagem que foi feita em relação a ele. E não se sente confortável ou acaba sofrendo, né, alguma retaliação, algum tipo de bullying, de assédio, né, acaba desenvolvendo enfim, tudo que pode ter, né, de depressão, de ansiedade, de pânico, tamanha a situação que pode ser criada com aquelas fotos, com aquele vídeo, né? Como eu já falei, esse vídeo, essa foto pode cair, né, nas mãos de pessoas erradas, então daqui a pouco a pessoa se vê num site de pornografia, por exemplo, né? Ou, enfim, então assim, cabe aos pais realmente, né, terem esse cuidado, terem essa sensibilidade em saber até onde pode ir, né? E daí eu vi casos assim de crianças, né, que são super expostas e chega lá na adolescência, na fase adulta, e realmente tem problemas sérios de saúde mental em função daquele, porque assim, às vezes são videozinhos engraçadinhos que até hoje a gente vê de crianças, né, que eram menores, e tem até figurinhas, né, com mensagenzinhas engraçadas. Então tudo isso acaba expondo demais a criança, né, quando na fase de adolescência e na fase adulta, e acaba que aquela criança, aquele adulto se fecha de uma tal forma e vai se tornar um adulto mais reprimido, mais depressivo, por causa daquela exposição quando era pequeno, porque quando era pequeno a gente não tinha como dizer pai, mãe, eu não quero isso pra mim, né? Então, até esses dias apareceu, não sei se foi em Fantástico, uma entrevista também com uma mãe de uma menininha, e a menininha até falando assim, e a mãe dizendo, não, a gente vai até onde ela quiser. Quando ela não quiser mais fazer essa exposição, ter essa exposição, a gente vai parar. Só que é uma criança muito pequena, não tem muita noção do que isso pode causar no futuro, né? Então, dependendo do que é a exposição, do que é a foto, do que é a filmagem, isso eu tô falando em questões de influencers, que é mais, né? Pode sim, no futuro, trazer um enorme prejuízo de saúde mental para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, né? E quando a criança, né, é exposta, assim, que é a coisa mais normal e natural de uma mãe, de um pai, de um vô, de uma avó publicarem, né, fotos do dia a dia, fotos de viagem, fotos em escolas, passeios, né, a gente tem que aprender, e eu digo a gente porque eu me incluo também, a respeitar a vontade da criança e do adolescente. Mãe, não quero. Pai, não quero. Vó, não quero. Não postem. Não postem. Porque daqui a pouco a criança, naquele momento, já está passando por alguma situação, né? Na escola, por exemplo, está sendo... passando por uma situação assim que estão debochando, porque tu faz... Acontece muito. Até menina e joga futebol, né? Daí vai lá a mãe e, claro, orgulhosa da filha, quer postar,
né, a criança, né, no futebol. Não, mamãe, não posta. Não posta porque a fulaninha debocha de mim. Não posta. Porque só vai piorar a situação da tua filha, né? O menino também, me chamam de perna de pau, não me posta lá. Então não posta, porque é uma coisa que é séria. É séria, as redes sociais, é o que eu falei na outra live, elas estão aqui, né? A internet está aqui para nos ajudar, mas tem muita coisa ruim na internet. Então a gente tem que tomar cuidado. E como essa situação toda, né, da superexposição dos filhos, né, e crianças, adolescentes, está sendo falada muito atualmente só, né, ainda a gente não tem um posicionamento 100% do judiciário. Mas o que eu digo assim, né, para os pais, para os responsáveis legais, porque na verdade pode ser que não seja um pai e uma mãe, pode ser um vô, uma avó que cria, um tio, uma tia, enfim, para os responsáveis legais. A gente tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Primeiro, não de jeito nenhum, né, marcar onde que a criança tá, uniforme das escolas, jamais, porque o crime tá aí, né? Mas não existe mais tanto sequestro. Existe muito, a gente não tem a real noção, tá? Então, como a gente, é o que eu digo assim, como a gente, na nossa época de criança, né, os nossos pais tinham todo cuidado para que a gente não andasse sozinho, né, não falasse com estranhos, né, aqui a gente tá falando com estranhos nas redes sociais. Então, no momento que a gente posta tal horário, eu tô lá na escola, tal horário eu tô saindo da escola, tal horário eu tô lá no meu balé, tal horário eu tô saindo do meu balé. Então eles o que eles ficavam cuidando antigamente na porta da nossa casa, hoje eles cuidam nas redes sociais. Então eles sabem exatamente o passo a passo daquela criança, o passo a passo daquele pai, daquela mãe, pra, né, acabar cometendo o crime. Então isso é uma coisa muito séria e que muitos não têm a real noção. Mas que besteira que tu tá falando. Não é, infelizmente não é. Fora isso, né, como eu já falei, podem hackear, podem pegar fotos, podem pegar vídeos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, e repostando e compartilhando, usando a tecnologia, né, através da IA para modificar, né, daqui a pouco usa só o rosto da criança, né, num outro corpo, enfim, tem tanta coisa que acontece nessa internet que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. A gente não pode expor de uma forma demasiada as crianças e os adolescentes. E a gente tem que respeitar a vontade deles, tá? Claro que a gente vê exceções, né, como eu já falei, de crianças que vão ser expostas até por questões profissionais, são profissionais, seja no esporte, seja como artista, né, cantora, vão ser expostas. Mas para tudo tem limite, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, tá? Eu ia falar outra coisa, agora me fugiu. Mas é isso, assim, a gente tem que ter, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente sempre, né? A gente, e a Lauren vivia me falando, é meu direito de imagem, e ela tem razão, é o direito de imagem da criança, né? É o direito à honra, o direito à privacidade, o direito à integridade da criança, o direito à saúde mental da criança. Então é tudo isso que a gente tem que ter em mente, que a gente não pode, né, ultrapassar. Então o direito do pai, da mãe, do responsável legal tem esse limite, né? Mas eu sou provedor, eu sou, né, quem crio, não importa, né? A gente sempre tem aquela coisa, a liberdade de um começa onde termina a liberdade do outro, e serve para filhos, nesse caso serve para filhos também, né? Para crianças, para adolescentes serve também, porque a superexposição hoje, tá, que tá, né, tá aí nas redes sociais, a gente vê,
dependendo da situação é boa, tá? Porque a criança vai precisar quando é mais profissional, mas é ruim por outro lado. Eu já sei que eu ia falar de um exemplo que eu vi, tá? De uma mãe que tem uma filha, né, com autismo, e tem uma página que ela, mãe, mantém falando sobre o autismo. E num determinado momento colocou uma foto da criança ou um vídeo, não vi bem o que era, mas expôs ali a criança e o pai não gostou. E o pai entrou com uma ação contra a mãe, porque ela talvez tenha pedido para a mãe tirar e a mãe não tirou. E entrou com uma ação contra a mãe, né, para que o judiciário determinasse que fosse retirada aquela publicação. E o que o judiciário entendeu? Que ali não havia um prejuízo para a criança, porque estava no direito da mãe, né, expor de forma educativa a situação da criança, trazendo, né, toda a função do autismo, né, e consequências e tratamentos e tudo mais. Então era uma página educativa e ela trouxe agora eu não me lembro realmente se era uma foto, se era um vídeo da criança, e o judiciário entendeu assim. Ah, mas pode entender diferente? Pode, porque como eu falei, é uma coisa muito recente e que não tem muitas decisões nesse sentido da responsabilidade dos pais civilmente, né? Mas se me perguntarem assim, Karen, mas eu posso responsabilizar os pais civilmente? Pode entrar com uma ação de indenização, e a criança já maior, né, por exemplo, pode entrar com uma ação de indenização contra os pais pelo prejuízo que teve ou que está tendo em decorrência da superexposição que teve, né, na época de criança e adolescente. Ah, mas a criança tá se incomodando demais né, e claro que criança é mais difícil, mas um adolescente pode querer. Não, eu não quero, mãe, eu não quero, pai. Daqui a pouco nem se dá muito, né, com os pais. Procura alguém, né, da família que possa orientar, conversar com um advogado, né, e ver até que ponto, né, vale a pena a questão da ação ou não contra os pais, né, porque que a gente vê que muitas vezes há o excesso, né, e sem uma autorização dos filhos, né, porque como pai, como mãe, a gente não pensa nesse sentido, a gente não pensa. Então, é o que eu falei na outra live e falo hoje, assim, cuidem dos seus filhos, né, e nesse sentido do assunto de hoje, né, escutem os seus filhos. Se o filho disser assim, não quero me expor, não quero que publique, não publique. Ah, mas foi um passeio bem legal, eu quero publicar. Não publique. Por quê? Porque muitas vezes a criança já está passando por algum problema, né? Na comunidade onde vive, né? Seja qualquer escola, seja qualquer relação que ela tenha, já está passando por algum problema, e aquilo só vai aumentar o problema para ela. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado, fora tudo que eu já falei, né? Dos riscos das redes sociais. Da internet como um todo, né? Eu falo redes sociais, mas é a internet como um todo, né? Porque pode ser vídeos publicados no YouTube, no TikTok. O TikTok nem se fala, né? A gente tem que ter muito cuidado, gente. Dancinhas, né? Agora eu falei no TikTok. Dancinhas. Às vezes os pais filmam e acham bonito a criança com dancinhas sensuais. Eu particularmente acho um horror isso, né? Porque tu tá vulgarizando o teu filho nas redes sociais, na internet, né? E aquele vídeo vai circular e pode parar em mãos erradas. Então, isso é uma coisa, eu volto a dizer, extremamente séria, que eu acho que tem que ser debatida muito mais, conversada muito mais, inclusive nas comunidades escolares, né? Porque assim como a gente fala do excesso de tela para as crianças, o excesso de redes sociais para as crianças, a gente tem que trazer para os pais essa situação do excesso
publicar coisas das crianças e adolescentes na internet. É um assunto realmente assim que eu não tinha pensado em falar. A Ana Carol que me trouxe essa situação e eu pensei justamente, né? É um assunto de extrema relevância e importância. Então que a gente tem que voltar a conversar, né? Debater muito ainda isso e talvez, né? Quanto mais casos tenham no judiciário, eles se posicionem realmente, né? Prejudica a imagem, prejudica a saúde mental. E eu bato muito na saúde mental porque hoje em dia, com o excesso de tela, tanto de um lado quanto de outro, né, tanto a exposição pelos pais quanto o excesso de tela dos filhos, isso é uma coisa que vem crescendo muito nas crianças e adolescentes, muito, né, a questão do adoecimento mental, né, então a gente tem que ter extremo cuidado com eles, né, e ouvi-los sempre ter abertura para conversar com os filhos e ouvi-los. E na questão das publicações, realmente ter esse cuidado para não ser excessivamente, né? E dentro do razoável, né? Dentro do razoável. Nada que exponha demais a criança e o adolescente. Então, é isso, minha gente. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu faço essas lives curtinhas, né? Mas se ficar alguma dúvida, quiserem colocar alguma coisa, podem escrever aqui, podem me chamar depois, né? Que se precisar eu faço outra live sobre o assunto. Ou, claro, nas minhas redes sociais vou estar respondendo a todos, né? E depois vou botar de novo, né, a caixinha lá, apesar que a Aline já me deu uma ideia também, que eu ia fazer hoje, mas como a Ana Carol veio com esse assunto que interligava com o da semana passada, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, né, e mais uma vez deixo a mensagem aqui, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que a gente consiga que eles cheguem na fase adulta muito mais saudável mentalmente, porque hoje em dia a gente vê muito o adoecimento, né, de crianças e adolescentes da saúde mental, né, que a gente não via antigamente. Então vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Fico extremamente grata por vocês estarem aqui comigo de noite, né? E toda terça estarei aqui com vocês, sempre falando sobre algum assunto que vocês, espectadores, vão estar, né, me indicando. Hoje eu ia estar com a minha caneca, né, mas não consegui buscar. Hoje foi muito corrido o meu dia. Mas terça que vem vou estar com a minha caneca personalizada, do Café com K. Tá? Beijão para todos vocês, uma boa noite e até terça que vem.